Joaquim Andrade não soube responder às perguntas deste irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei se ele é pastor, mas as perguntas que ele fez para Joaquim Andrade foram perguntas que deixou Joaquim Andrade sem resposta. Inclusive, eu gostei dessa entrevista feita pelo César Cavalcante, porque César Cavalcante ele se comportou de fato ali, porque quando ia um membro da Igreja Adventista, ficava César Cavalcante, né, e o outro contra aquele membro da igreja, né? Então, assim, era uma coisa que ficava chato, né? Mas eu salvei um pouco desse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Parabéns ao César Cavalcante, grande abraço para você, admiro demais você pela sua postura, pela sua inteligência. Joaquim Andrade também um abraço para você e também para o irmão Ronan, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acompanhe esse debate aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E o Joaquim Andrade fica sem resposta. Vamos acompanhar juntos aqui neste exato momento. Não sai não, tá bom? Fica até o final. Aí eu faço uma pergunta ao pastor. O senhor diz que na Igreja Adventista tem pessoas que são sinceras, podem ser salvas, não disse hoje, já ouvi, né? Porque não creem em Ellen White. E o que o senhor acha? Eu posso ser salvo crendo em Ellen White? Veja bem, você pode crer em Ellen White. Agora, você não pode crer nos escritos de Ellen White, é diferente. Nas profecias de Ellen White. Então você crê em Ellen White como uma mulher, como uma escritora qualquer, você pode crer. Agora, crer que ela foi inspirada por Deus e os seus escritos têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. Não tem. Puxa, que interessante você falar isso. Então, Ellen White não foi inspirada como foram todos os escritores da Bíblia? Vou lhe fazer uma pergunta. Não, responda a minha. Eu vou responder com uma pergunta. Vou responder? Sim. Vamos lá. Já aconteceu com vocês, pregadores, de um dia estarem para pregar, para subir, e por algum motivo, que você não sabe qual é, você mudou a mensagem? Sim, várias vezes. E lá na hora de ir embora, alguém vira para você e fala assim, o senhor pregou para mim. Sim. Várias vezes. Quem mudou aquela mensagem? Deus, não tenha dúvida. Espírito Santo? Mas eu não sou inspirado como qualquer escritor bíblico. Calma lá. O senhor foi inspirado pelo Espírito para mudar o... Com toda certeza. Então nós cremos que a obra do Espírito ela é um pouco mais abrangente. Então entenda, se eu falar pela lei e pelos profetas, eu estou falando, se eu falar da Bíblia, se eu falar do que está de acordo com a Bíblia, eu estou falando pelo Espírito. É o mesmo grau de inspiração que qualquer outro escritor bíblico tem. Vamos lá. Essa é a pergunta. Não, porque senão a Bíblia não está completa. Não, está. Sabe por quê? O Espírito é o mesmo. A Bíblia está completa. O Espírito é aquele que inspirou o Senhor a mudar a mensagem. O Espírito é aquele que pode me inspirar a mudar uma mensagem. Ou para escrever um livro. Então ele pode mudar o que está escrito aqui? Não, calma lá. Agora só chegou no ponto que eu queria. Se tiver alguma coisa nos escritos dela contrários à Bíblia, o senhor está certo. Muitos. Mas aí que tá. Nós não achamos isso. Entendeu? Esse vai ser o debate. O ponto vai ser esse. Ok, Joaquim. Certo. Mostra o texto aqui. Então. Vamos lá. Qual que é Isaías, a lei é o testemunho. Se não falar segundo esta palavra, nunca verão a alva. Tá? Então, por exemplo, doutrina do santuário, juízo investigativo, natureza pecaminosa de Jesus e tantas outras doutrinas que Ellen White reafirmou essas doutrinas. Por exemplo, Jesus é o Todo-Poderoso? Sim. Claro. Você sabia que Ellen White ensinou que ele não era o Todo-Poderoso? Não sabia. Não sabia disso? Mostra o texto. Tá bom, vamos mostrar o texto para você. Agora, não, peraí, não tá aqui na bala. Cláudio, você pode pegar antes aquelas imagens? As imagens, por favor. Eu quero imagens. Porque sabe o que é importante, Drummond? O importante é nós analisarmos o que ela falou à luz do que a Bíblia diz. Concordo. Então, por exemplo, Jesus tinha a natureza caída? Natureza de Cristo. Era uma natureza caída, então, pecaminosa? Só um detalhe. Não estou dizendo que ele pecou. Ok. Tinha uma natureza caída, pecaminosa? Vamos lá. Existe uma discussão gigantesca na Igreja Adventista sobre a natureza de Cristo. Se ela é pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Antes de Adão ou pós-Adão, né? A natureza de Cristo. E a Igreja Adventista não chega a uma conclusão hoje. Sim, porque mas o ex-presidente Ted Wilson afirmava categoricamente isso. Que a natureza dele era caída, pecaminosa. Agora, Ellen White disse que em sua parte humana, Cristo herdou o que herda todo filho de Adão, uma natureza caída, pecaminosa, senão ele não seria semelhante a nós. Então, ela diz que ele não pecou, mas ele tinha uma natureza caída. Isso é uma heresia. A Bíblia diz que ele é santo, imaculado, separado dos pecadores, que ele disse assim, Jesus disse, o príncipe deste mundo está vindo aí, mas ele nada tem em mim. Por quê? Porque ele não tinha natureza caída. O senhor acha que como carpinteiro, ou construtor, né, que é a palavra mais ideal ali, ele poderia martelar o dedo? Claro, ele sentiu dor. Então, se ele poderia errar a martelada e acertar o dedo, o senhor crê como nós adventistas cremos. Não. Porque ele veio com a possibilidade... Você acha que ele herdou a natureza caída de Maria? Não. Eu acho que Jesus... Calma lá. Eu acho que Jesus, ele veio como 100% Deus e 100% homem. Defendemos o mesmo. Pronto, então estamos juntos. Só que ele é superior a quem?
Ele é superior a Adão. Claro. Agora, Adão veio com natureza caída? Mas só um detalhe. Adão veio com natureza caída? Não. Então, não, claro que não. Se ele é superior a Adão, como admitir que ele tem uma natureza caída? Ele foi gerado por outro homem. Então ninguém poderia dizer, né? Qualquer homem vai dizer em pecado e concebeu minha mãe. Mas Jesus não, porque ele teve uma natureza caída. Ou seja, quando o Espírito Santo habitou lá em Maria, eu te pergunto, ele foi gerado por um outro homem? Não, pelo Espírito. Foi gerado pelo Espírito Santo. Com certeza. Então, por isso ele não participou da natureza humana caída de Maria. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Se Jesus não tivesse a possibilidade de errar a martelada, se Jesus não tivesse a possibilidade de cair em tentação, de pecar, a vinda dele aqui não teria sido aprovada pelo céu e, digamos, por Satanás. Porque o grande acusador, Satã, ele fica buscando todos a quem acusar, o tempo todo. A nós, de dia e de noite, e também, com certeza, a Cristo. Então... Só que Jesus ele não encontrou nada. Nada, mas... Porque ele não tinha natureza caída. Então nós pensamos Adão igual. tinha natureza caída quando foi formado? Não. Então, Jesus mas é sabe qual que é o superior a ponto? Adão. Irmão, Jesus é superior a Adão. Então ele veio na forma humana, ele poderia dar uma martelada no dedo, porque ele sentiu fome, foi tentado em tudo, ele poderia. Mas ele não tinha a tendência que eu tenho e que você tem. Mas a questão dele ser tentado, para você ser tentado, Joaquim... Não significa uma natureza caída. Então, para você ser tentado... Para conhecer o bem e o mal, não ser... precisa ter natureza caída. Então, mas conhecer o bem e o mal não significa ter natureza caída, é verdade. Isso. Deus conhece o bem e o mal, o Pai. Adão mas também. Quando Jesus é tentado, a Bíblia não diz que você é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo? Está falando de nós, não dele. Isso. De nós, homens. Nós, homens, mortais que não nascemos como Jesus nasceu. Mas olha não só. fomos gerados pelo Espírito Santo. Então, eu tenho a mancha do pecado. Jesus tinha a mancha do pecado? Não. Então, Então, mas é porque é só uma compreensão do texto. O que ela quer dizer... Agora, desculpa, a gente está indo para vontade. um outro Sim, tema. só mas finalizar com essa... Podemos. Só finalizar. Marcamos um outro dia. Vamos lá. Então, pastor Joaquim, se ele poderia errar a martelada e acertar o dedo, é exatamente o que a Ellen White quis dizer. Ela quis dizer isso. Ele veio com uma natureza que ele poderia cair, obviamente. Mas é isso que ela quer dizer. não é nada moral, né? Não, mas ela não crê isso. Ela não quer dizer isso, entendeu? A gente está tentando inferir ao texto o que ela não quis dizer. Então, mas é que natureza pecaminosa tem a ver com moralidade. Sim, mas é porque, digamos que ela tenha usado a expressão de forma inadequada, ou ele usou da forma correta e nós estamos interpretando da forma inadequada. O ponto principal é, Jesus poderia pecar, sim ou não? Porque se ele não pudesse pecar, ele roubou. A vinda dele veio aqui, ele roubou. Ele foi tentado em tudo. Então pronto, estamos juntos, pensamos igual, acabou. Não, porque Adão foi tentado, só que Adão cedeu à tentação, mas ele não tinha mas não é isso natureza caída, olha a diferença. Não, mas é só uma questão de expressão. A nossa tendência é pro pecado, não era a natureza de Jesus essa. Mas não é o que ela quis dizer. A natureza de ela Jesus. quis dizer... Ela diz que Cristo herdou o que herda todo filho de Adão, uma natureza caída pecaminosa. Mas é só então força ela de não expressão. deveria dizer isso. É só força de expressão. Não, isso é muito claro. É força de expressão, entendam. Por isso que ela Entendo. cria que ele não é o Todo-Poderoso. Então você sabe que os pioneiros negavam a Trindade justamente por negar mas aí. a divindade de Jesus. Eu tô falando dos pioneiros. Não sou E Ellen White, só depois de muito tempo, é que ela foi reafirmar a doutrina da Trindade. Por que ela não combateu Pausa isso lá, lá do início? vou isolar a Trindade um minutinho. Só quer dizer que por isso nós não aceitamos Cristo, ou porque estamos errados na aceitação de Cristo, só porque nós acreditamos que Cristo veio 100% como homem também e podia cair em tentação, podia pecar. Não, a igreja adventista do sétimo dia, ela é uma seita. Não, então é peraí, só- mas vamos não voltar, é vamos só finalizar por isso. Tá, Não, é não, só mas por peraí, isso. vamos voltar. Tá. E aí o senhor falou depois sobre a Trindade. O fato de alguns pioneiros não terem chegado à Negarem Trindade. a Trindade, Tá, mas não negarem. importa. Sabe por que não importa? Porque o adventista hoje não nega. O adventista hoje não importa, não se preocupa com isso. Ei, mas a gente tá falando de alguém que praticamente fundou a Mas igreja. é que tá, então- Você sabe que a igreja foi fundada em cima de quem? Batistas? Ellen White, José Bates. Não. E sim. Vamos lá, batistas, presbiterianos, Metodistas, enfim. metodistas. Ela era metodista. Ou seja, então, os que nos acusam hoje são aqueles que fundaram a igreja. Então, vou devolver para vocês. Não, mas eles se afastaram. Essa é a diferença. Eles apostataram. Eles negaram a fé. Quando negaram a Trindade. desapontamento aconteceu Quando em que ano? afirmaram, por exemplo, que Ellen White tinha o mesmo nível de inspiração do que qualquer escritor da Bíblia. Nós vamos chegar lá. Que ano que foi o desapontamento? 1844. 1844. Que ano que a igreja adventista foi fundada? 1863. 3. Olha para você ver quantos anos. 9 anos de diferença. E porque ela demorou Nesses tanto 9 tempo para anos... combater a Trindade dentro do grupo. Não foi não. Dentro do movimento do Advento. Nesses 9 anos, a igreja foi se formando. Então, querer avaliar a igreja nesse período anterior à sua fundação, eu acho que é um pouco injusto, né? Mas então, para crer na Trindade tinha que depender de Ellen White? Inclusive, eu queria ler um texto aqui, ó. Peraí, você perguntou? Crer na Trindade tinha que depender de Ellen White? Não, mas não dependeu dela. Vou te ler um texto aqui. Eles negavam. Ó, olha só. E morreram negando. Vou ler e vou responder uma pergunta de vocês. A Olha. Ellen White não morreu negando a Não, Trindade. eles, os fundadores. não, o também Tiago não. White, sim. Sim, o marido outros, dela, por exemplo, negava. outros. É. Vamos lá, ó. Os pioneiros eram Isso, negadores verdade. da Trindade. Como a Tá certo ou não? doutrina. Mas Sim, só sim. nesse É período fácil, antes da igreja. Antes da igreja ser estabelecida. Então não vale para nós. Ó, como que a doutrina adventista
foi nesse período que nós estamos falando, né? Até 63. Como é que ela aconteceu? Aqui, ó. Tô dando um Google, tá? E o objetivo da Google é porque qualquer pessoa que quiser tem esse mesmo acesso. Ó. Após o grande desapontamento de 1844, que Jesus não voltou, obviamente, pequenos grupos se reuniram e lideranças, como Tiago White, o senhor falou Joseph Bates, e outros, e passaram noites estudando as Escrituras. Não foi Tiago, não foi somente Joseph Bates, mas pequenos grupos, isoladamente, ok? Sim, tinha o grupo de Maine, o grupo de Portland. O uso da Bíblia como base é o título do próximo tópico. Ellen White nunca deixou novas regras sem base bíblica. A Bíblia era o único guia de regra e fé. Estabelecimentos e dúvidas. Quando o grupo ficava preso em um texto difícil ou não chegava a um acordo, eles entravam em oração. Ou seja, o grupo que se reuniu, o grupo que buscava chegar a essa doutrina, eles reuniam sem a participação dela. Eles se reuniam, eles oravam, eles buscavam pelo Espírito Santo, eles buscavam entendimento na palavra, e eles iam chegando a essa conclusão. Ok, chegando a um ponto que às vezes não houvesse uma saída, ela também entrava em oração e pedia ajuda a Deus. Então, ou seja, não foi Ellen White que participou diretamente da formação da doutrina adventista. Não foi ela. Ela é uma das fundadoras, ela está desde o princípio, mas não somente ela. Eles tiveram o cuidado dos estudiosos daquele período, nesse período aí, até a fundação da igreja, eles mesmos estudaram. Então, você pode discordar de Ellen White? Se eu posso discutir, depende. Por exemplo, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas profecias da Ellen White cumpridas. Várias profecias que mostram para nós que ela é uma profetisa de Deus. E é óbvio que tem uma série de outras profecias que ela já profetizou para o futuro, né? Que ela errou, né? Não, para o futuro. Não, para o futuro. Não, algumas eu trouxe as erradas. Que ainda não se cumpriram. Eu trouxe aqui várias que se cumpriram. Eu trouxe várias que não se cumpriram com a resposta de cada uma. E tem também, que eu não preciso nem colocar, está no grande conflito, dezenas de profecias para o futuro, ok? Ok. Tem uma profecia que eles disseram que era uma profecia que não se cumpriu, que é o seguinte: ela foi visitar alguém que estava doente, e aí ela disse, eles perguntaram para ela assim, alguém que estava com ela, o que você acha que ele vai melhorar? Ela disse assim, eu acho que ele vai melhorar. E em 2 dias o cara morreu. Agora, quando aquela pessoa perguntou para ela se ele ia melhorar, ele estava querendo saber, profeticamente, você teve uma visão, você perguntou para Deus, você orou e agora? Vai melhorar? Quem está dizendo? É você, é Deus, é o anjo? Não fizeram essa pergunta. Então, assim, é muito complicado, porque, imagine só, uma pessoa que é tida com profecia, se ela dissesse assim, o dia tá bonito, hein? Não vai chover. Se choveu, profetiza falsa. Então é muito injusto, né? Nesse foi contexto. Revelado a ela o dia e a hora da vinda de Jesus, depois do grande desapontamento de 1843 e 1844. Breve, foi revelado ou não? E Paulo também achava isso. Não, eu tô falando de Ellen White. Foi revelado ou não? Você não pode usar esse argumento. Eu quero saber se foi revelado ou não. Não, mais ou menos sim. Não, o dia e a hora não. Não, ela teve um sonho. Tá no Primeiros Escritos. Não, ela teve um sonho. Foi revelado a ela. Calma aí, isso. Não, pera, ela fala que foi depois que ela saiu da visão. O dia e a hora da volta de Jesus está no Primeiros Escritos. E ela também não coube a ela lembrar-se. Ela não acordou do sonho ou da visão. Desculpa, quando ela saiu da visão, Deus fez ela esquecer o dia e a hora. Você crê nisso? É claro que eu creio. É claro que eu creio. Entenda uma coisa. Desculpa, irmão. Eu conheço muitos adventistas inteligentes como você. E aí, o que você achou do debate? Maravilhoso, hein? O irmão Ronan, que é membro da igreja adventista, colocou Joaquim Andrade no canto da parede. Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Sim, eu concordo. O irmão Ronan colocou Joaquim Andrade no canto da parede. Não colocou no canto da parede. Então, assim, amei demais o debate. Parabéns aí ao César Cavalcante, porque de fato deixou os dois, né, entre si ali, responderem um ao outro e fazerem pergunta também para ambos. Parabéns ao César Cavalcante.